Fala galera que vai fazer o concurso para o Banco da Amazônia. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos. E meu objetivo hoje é estar trabalhando com vocês questões de provas anteriores da Sesgran Rio, para que vocês já possam entender quem é que vocês vão estar enfrentando pela frente aí. Uma das bancas mais difíceis no que tange a informática do país, isso eu já posso colocar de antemão. Digo que vocês têm que, de fato, se preparar para o pior. Tem que estudar com bastante vontade, pegar as provas anteriores, começar a resolver direto. Só assim vocês vão ter êxito nesse certame. A Sesgran Rio é uma banca desafiadora, então você precisa se dedicar, não tem outro jeito. A parte de planilhas eletrônicas é sempre bastante cobrada, então a gente vai começar com questões de Excel, Calc, planilhas em geral, beleza? Antes, vamos só dar aquela revisada básica no conteúdo programático. Sistemas operacionais Windows e Linux. Definições entre uma parte conceitual, teórica, acerca de sistema de arquivos, diretórios. Conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Como é que copia, move, renomeia, exclui. Dentro do Linux, com linhas de comando. Dentro do Windows, com explorador de arquivos. Edição de textos, planilhas e apresentações. Ambiente Office e LibreOffice. Ou seja, cai Word, Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress. Rede de computadores. Conceitos de protocolos de comunicação TCP/IP, arquitetura TCP/IP, suas camadas, tipos e topologias de rede, internet e intranet. Agora, no 3.2 entra a segurança da informação, com ameaças e procedimentos e mecanismos de proteção. Tipos de vírus, malware, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, programas de navegação, Edge, Firefox, Google Chrome e similares, programas de correio eletrônico, Outlook e similares, programas de backup, procedimentos de backup, aqui entra o backup normal, incremental, diferencial, diário, de cópia, toda uma teoria também bem legal. Armazenamento de dados na nuvem, Dropbox, Google Drive, OneDrive, ferramentas de produtividade e trabalho à distância, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Drive e Skype. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar a brincar com planilhas eletrônicas. Vamos nessa. Primeira questão. Uma questão da Transpetro de 2018. Seja a seguinte planilha criada no Excel 2016 em português. A execução da fórmula soma 6. Você sabia que essa fórmula existe? Porque a grande maioria está acostumado com a função soma C no singular. Mas existe soma C e soma 6. Olha aí. O 6 no plural admite múltiplos critérios. Qual vai ser a sintaxe da função soma 6? Igual soma 6, abre parênteses, intervalo da soma, ponto e vírgula, intervalo, ponto e vírgula, critério. E assim sucessivamente. Intervalo, critério, intervalo, critério. Então, quando ele coloca soma 6 de S5 até 11, eu já sei que ele vai somar a coluna E. Agora, ele só vai somar se atender a múltiplos critérios. Quais são os critérios? Bom, o primeiro critério, na coluna C, tem que ser igual a nome 2. Tem que ser igual a nome 2. Então, nome 2, nome 2, nome 2. Observem que ele não precisava colocar esse sinal de igual. Ele poderia ter colocado apenas nome 2, entre aspas. E o sinal de igual não vai implicar erro. Igual a nome 2, então nome 2, nome 2, nome 2. Agora, na coluna D, de D5 até D11, tem que ser igual a X. Então, os nomes, nome 2, que é igual a X, é apenas o quê? A linha 6 e a linha 10. Porque a linha 9 é Y. Então, eu não vou somar a linha 9. Eu vou somar apenas o 2 e o 1.
Por isso o gabarito vai ser letra C de Charlie. 3. Não entendi. A função soma C, ela vai somar de acordo com múltiplos critérios. A estrutura dela vai ser o intervalo da soma, intervalo critério, intervalo critério, intervalo critério, e assim sucessivamente. Então, de E5 até 11 é onde ele vai somar. Mas ele não vai somar tudo, ele só vai somar se. Se o quê? Se o nome, se na coluna C for nome 2 e na coluna D for x. Então, nome 2, a gente tem 3 resultados com nome 2. Mas desses 3, apenas 2 tem x. Então, eu só vou somar o que atende às duas condições, nome 2 e x. Logo, 2 mais 1, 3. Gabarito, letra C de Charlie. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para Petrobras. A figura 1 mostra o pedaço de uma planilha do Excel contendo duas tabelas. Observem, é uma planilha só com duas tabelas. A primeira tabela tem aqui produto, custo e preço. A segunda tabela tem a venda, o produto, quantidade, preço unitário, custo unitário, lucro unitário. Beleza. A primeira tabela de A1 até C5 mostra uma tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos diferentes, A, B, C e D. A segunda, de A8 até F13, mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas. Legal. Primeira questão. Em relação à figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E18 para mostrar a data de hoje no formato apresentado? Vamos lá. E18. Olha como é que ele está mostrando. A data com formato dia, mês e ano. Como é que a gente faz isso? É só colocar a função hoje. A função hoje retorna a data atual. Olha comigo. Se eu coloco igual a hoje, abre e fecha parênteses, ele vai me mostrar a data atual. Beleza? Agora, se eu quiser a data de amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou colocar hoje mais 1. Hoje mais 1 é amanhã. Aí ele vai me mostrar, ó, um dia à frente. Se eu quiser a semana que vem, hoje mais 7. Aí ele vai me mostrar 23. Então, qual é a vantagem de usar a função hoje? É que ele sempre vai retornar a data atual. Se eu ligar o computador amanhã, a data vai estar atualizada, eu não vou precisar me preocupar. Quando eu mandar imprimir, ele sempre vai imprimir a data atual. Então é melhor do que digitar, né? Quando eu digito, a data fica constante. Quando eu uso a função, a data fica dinâmica. Isso é bem legal. Ok? Vamos voltar. O gabarito da questão vai ser letra B. Agora, dentre essas alternativas, vale a pena comentar a função agora. Qual é a diferença de hoje para agora? A função agora exibe a data e a hora. Então, se eu colocar igual agora, abre e fecha parênteses, ele vai me mostrar a data e a hora. Beleza? Agora é a data e a hora. Essa vai ser a diferença. Então, marca aí o gabarito. A função agora retorna a data e a hora. Agora, existe também o atalho de teclado Ctrl, ponto e vírgula, e o Ctrl, dois pontos. Ctrl, ponto e vírgula, insere a data. Ctrl, dois pontos, insere a hora. Para chegar ao dois pontos, tem que pressionar Shift. Então, o examinador pode colocar Ctrl, Shift, dois pontos. É a mesma coisa. O Ctrl, dois pontos, ou Ctrl, Shift, dois pontos, serve para inserir a hora. Sendo que, se eu insiro com os atalhos, eu não insiro a função. É como se eu tivesse digitado. Logo, não ficará dinâmico. O que estiver aparecendo não vai mudar. Entendi. Então, se eu colocar aqui Ctrl, ponto e vírgula,
ele inseriu a data. Ctrl, 2 pontos, ele inseriu a hora. Mas é óbvio que o tempo vai passar. E se eu mandar imprimir, vai continuar aparecendo 15h47. Aonde não é função. Aonde é função, ele imprime com a data atual, com a hora atual. Agora, aonde eu usei o atalho, é como se eu tivesse digitado. É uma constante. Beleza. Vamos para a próxima. A figura 1. A gente já viu essa figura. Ela tem duas tabelas. A figura vai ser a mesma numa sequência de questões da Petrobras. Vamos ver. Nessa questão, ele traz a função soma-C. A função soma-C no singular vai somar de forma condicional, baseada em um único critério. A sintaxe da função soma-C é diferente. Qual é a sintaxe da função soma-C? Soma-C. Como ela só admite um critério, o intervalo da soma vem no final. Aí a gente tem intervalo, critério e intervalo da soma. Conhecer a sintaxe é fundamental. Se você não consegue decorar essa estrutura, ferrou na prova. Porque vocês vão observar que todas têm a função soma-C. O que está variando aí é a sintaxe. Se você não é conhecedor da sintaxe, ferrou. A primeira coisa que você percebe é que tem que ter um intervalo no início, tem que ter um intervalo no final. Então, a letra A tem um intervalo no início. O que é um intervalo? Intervalo é uma sequência de células adjacentes. Todo intervalo tem que ter 2 pontos. Todo intervalo tem que ter 2 pontos. Então, eu tenho que ter 2 pontos no início e tem que ter 2 pontos no final. Observa aqui, na letra A eu tenho um intervalo, outro intervalo e uma célula sozinha. Então, a letra A tem uma sintaxe errada, uma sintaxe inválida. A letra A é impossível. Sem precisar olhar a tabela, sem precisar fazer nenhuma análise mais profunda, eu já posso descartar a letra A porque ela tem erro de sintaxe. Eu não posso ter um intervalo no meio. Eu não posso ter um intervalo no meio. Os intervalos têm que estar no início e no fim, que é o intervalo e intervalo da soma. Então a letra C também tem um intervalo no meio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a A e a C. Só de bater o olho, eu sei que a A e a C são impossíveis, porque elas apresentam erro de sintaxe. Então a dúvida vai ficar entre a B, a D e a E. Agora o que ele quer? Agora eu vou ler. Por que só agora que tu vai ler? Ah, porque se eu conseguisse eliminar 4 com erro de sintaxe, eu marcava a resposta e ia para a próxima. Ah, então, deixa eu já eliminar a letra E também, porque na letra E, ó, D17 sozinho não pode. Eu tenho que ter um intervalo no início e um intervalo no final. Eu não posso ter intervalo no meio. Então a letra E também está errada. Olha que legal, gente. Só com esse conhecimento, eu já fiquei entre a B e a D. A minha probabilidade de erro agora cai 50%. Né? Então, bem legal isso. É bem legal conhecer a estrutura. Isso faz com que você ganhe tempo, evite erros, aumente a confiança. Professor, não entendi. Ô, meu filho, eu estou te explicando que a sintaxe do soma-C é intervalo, critério e intervalo da soma. Todo intervalo tem 2 pontos. Então, eu tenho que ter 2 pontos no início e tem que ter 2 pontos no final. Tem que ter 2 pontos no início e tem que ter 2 pontos no final. Não pode ter esse ponto e vírgula aqui. Na verdade, não pode ter esse intervalo no meio. Isso é que é o erro da A, da C e da E. O intervalo vai ser no início e no fim. No meio é o critério. Então, a A, C e a E apresentam erro de sintaxe. Agora, o que ele quer? Vamos lá, vamos ler. Com base na figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E17 para calcular de forma correta a quantidade de produtos vendidos de um determinado tipo de produto colocado na célula D17? O critério é D17. Então, vamos ver. D17 é A. Ele quer olhar esse produto na coluna B ou na coluna C?
na coluna B ou na coluna C? A coluna C traz a quantidade. A coluna B traz o produto. Ele quer olhar o A na coluna B. Então, a coluna que tem o intervalo é a coluna de B9 até B13. O intervalo onde ele vai procurar o produto da célula D17 é o da coluna B. Logo, o gabarito é letra B de bravo. De B9 até B13 ele procura D17, mas na hora de somar, ele soma C9 até C13. Repete. Sim, ele vai olhar na coluna do produto o critério que é A. E vai identificar 1, 2. Mas na hora de somar, ele vai somar a quantidade. 1 mais 3, o resultado aqui vai ser 4. Beleza? Porque ele só está somando o que é A. É isso que foi digitado na célula E17. Na célula E17 foi digitada a função soma C. Vamos que vamos! Gabarito letra B de bravo. Vamos para a próxima. Mesma tabela, outra questão. Considerando-se a figura, que fórmula pode ser usada na célula E16 para calcular de forma correta o preço total de vendas? Vamos lá. E16 tem um valor total de vendas. Como é que vai ser o valor total de vendas? Ó? A quantidade é multiplicada pelo preço. A quantidade é multiplicada pelo preço. Correto? Então vai ser 1 vezes 15, que é igual a 15. 2 vezes 15, que é igual a 30. 3 vezes 16, que é igual a 48. 3 vezes 15, que é igual a 45. E 2 vezes 20, que é igual a 40. Aí a gente vai ter aqui 15 com 30, 45. Com 45, 90. Com 40, 130. Com 48, 178. É como ele chegou a esse resultado, 178. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar a quantidade, vou ter que multiplicar a quantidade vezes o preço e depois somar todos esses resultados. A gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, na verdade, as duas são um tanto avançadas. A primeira a maioria não conhece, mas eu vou mostrar porque pode cair. E a segunda é a que está sendo trabalhada na questão. A primeira seria colocar a fórmula igual a soma, abre parênteses, de A9 até A13, multiplicando por D9 até D13. Só que esse cálculo de matriz implica que nas versões atuais do Excel, você pode só teclar Enter. Nas versões mais antigas, e no LibreOffice Calc, você tem que pressionar Ctrl Shift Enter para poder funcionar esse cálculo de matriz. Repete. Como a gente está trabalhando aqui com matriz, a maneira de executar, a maneira correta seria pressionando Ctrl Shift Enter. Vamos ver? Vamos. Vou entrar no Excel. Vou criar aqui uma situação de quantidade e preço. Deixa eu criar uma planilha nova. Porque aquela eu já tinha trabalhado com data, as células ficam com formatação diferente. Então, 2, 5, 3, 7, 1, 8. Legal. Imagine que eu quero fazer esse cálculo de matriz. Eu quero 2 vezes 5, mais 3 vezes 7, mais 1 vezes 8. Então, eu posso colocar soma, abre parênteses, de A1 até A3, multiplicando por B1 até B3. Quando eu teclar Ctrl Shift Enter, ele calcula e na barra de
endereços, ele mostra para mim, quando eu pressiono Ctrl Shift Enter, ele me mostra entre chaves, dando ideia de que é uma matriz. Nas versões modernas, né, no Excel 2016, no Excel 365, a gente pode só teclar Enter, ele entende. Mas no Calc, ainda é obrigado a pressionar Ctrl Shift Enter. Legal? Agora, isso é a mesma coisa que somar produto, abre parênteses. Aí eu coloco de A1 até A3, ponto e vírgula, de B1 até B3. E ele vai calcular da mesma forma. O que o examinador fez no Excel foi usar a função somar produto. Se você soubesse, né, que existe essa função, você já marcava a letra E. A letra D tem erro de sintaxe porque está faltando somar. Não existe a função somar, é soma. Mas produto é somar produto. Então, na letra D está faltando R, o que vai dar erro de sintaxe. Na letra C, ele não poderia fazer assim. Por quê? Não é para somar toda a coluna A, todo um trecho e multiplicar por todo um trecho. Não. É para multiplicar cada linha e depois somar os resultados. Então, o que poderia acontecer é ter um asterisco aqui na letra A, ao invés do ponto e vírgula, que seria a minha primeira sintaxe. Beleza? Gabarito, então, é o que? Letra E de eco. Professor, por que não pode ser a letra A? Porque na letra A não está multiplicando. Ele só está somando de C9 até C13 com D9 até D13. Ele vai somar tudo. Não é isso que a gente quer. A gente quer... Olha a planilha lá. A gente quer 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 16, 48. 3 vezes 15, 45. Depois soma os resultados do produto. Isso é o somar produto. Legal? Então, a letra A não atende, a letra B não atende, a letra C não atende, a letra D dá erro de sintaxe. O gabarito é a letra E. Uma alternativa seria a soma de C9 até C13, multiplicando por D9 até D13 e pressionando Ctrl, Shift, Enter. Então, o gabarito aí ficou o quê? Letra E de eco. Beleza. Vamos que vamos. Novamente, a mesma figura. Agora, uma das funções tidas como difíceis, como talvez a mais difícil, mas previsível, tem caído muito, está na moda, gente. Essa função está em voga, então você tem que conhecer. Em relação à figura 1, que mostra a fórmula que pode ser usada na célula D9 para buscar o preço unitário do produto listado na coluna B, na célula B9. Vamos ver. D9 e B9. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o preço nessa coluna aqui. Quando a gente digita A, ele consulta o A na coluna do produto e retorna o quê? O preço. Então aqui foi digitada uma função de procura. Existe a função procv e existe a função proch. Qual a diferença? Procv é procura vertical e proch é procura horizontal. Aí, olha o psicotécnico, hein, meu filho? Vertical, coluna é vertical ou horizontal? Coluna é vertical, linha é horizontal. Se eu tenho que procurar o A aqui em produto, eu vou procurar verticalmente ou horizontalmente? Fala para mim. Se eu estou procurando o A, eu digitei A, eu quero procurar o A aqui para saber o preço. Então, eu vou procurar verticalmente. Se eu vou procurar verticalmente, eu já elimino a A e a B. Não pode ser horizontal. Agora, olha que legal. A sintaxe da função é procv, valor procurado, ponto e vírgula, matriz, ponto e vírgula, índice da coluna. O valor procurado é B9. Não tem como ser diferente, porque todas as alternativas trazem B9.
O intervalo vai ser de A2 até C5. Todas as alternativas trazem esse intervalo. Mas por que algumas alternativas congelaram e outras não? Vamos ver aqui. Ó. Ele vai colocar o produto e vai aparecer o preço, que ele está procurando aqui em cima. Mas ele vai ter que arrastar essa fórmula para baixo. E essa matriz aqui, ela vai continuar sendo de A2 até A5. Quando ele copiar para baixo, ela não pode ser ajustada. O B9, quando eu copiar para baixo, vai virar B10, B11. O B9, ele não pode estar congelado, para que ele sofra o ajuste ao copiar. Mas essa tabela de referência, onde ele vai buscar o preço, essa tabela não vai variar. Ela vai ser sempre de A2 até A5. Então, a gente tem que congelar a tabela para que, ao copiar para baixo, ela não sofra variação. Como é que é? Galera, aí não tem jeito, né? Tem que pegar a teoria para entender o conceito de referência relativa, referência absoluta, referência mista. Você tem que saber que uma fórmula, quando ela é copiada, ela é sempre ajustada. Se eu copio para baixo, ela aumenta o número da linha. Se eu copio para cima, ela diminui o número da linha. Se eu copio para a direita, ela aumenta a letra. Se eu copio para a esquerda, ela diminui a letra. Então, quando eu copio e colo uma fórmula, ela sofre um ajuste. A fórmula muda para atender aquela nova linha. Vocês têm que perceber que o B9, ao ser copiado para baixo, vai virar B10, B11, B12. Então, o B9 tem que sofrer o ajuste, não pode ter o cifrão. Mas a matriz que ele está consultando o preço, ela não sofre ajuste, porque ela vai ser sempre aquela matriz. Ainda que eu arraste para baixo, eu vou ter que sempre olhar no intervalo de A2 até C5. Agora, qual o índice da coluna? Qual o índice da coluna? Nessa tabela, a gente tem 3 colunas, índice 1, índice 2 e índice 3. Se o preço está na terceira coluna, o preço nessa tabela tem o índice 3. Logo, o gabarito é o quê? Letra D. O índice 2 seria o custo e não o preço. O índice 2 seria o custo e não o preço. Não posso botar o 2. Eu tenho que botar o índice da coluna, que é 3 na tabela. Na tabela de A2 até C5, a informação que eu quero buscar está na coluna 3. Coluna de número 3. Não tem relação com C, não. Tem relação com aquela tabela. Essa tabela, de A2 até C5, tem 3 colunas. Cada coluna tem um índice. Eu estou querendo buscar o valor da última coluna. É o índice 3. Por isso, o gabarito aí é letra D de delta. Ok? Eu, de antemão, já faço um convite. No meu canal do YouTube, que é Renato da Costa, há pequenos vídeos explicando funções do Excel. Então, a gente tem um vídeo lá de soma C, a gente tem um vídeo lá de proc V. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha nos vídeos. São vídeos curtos de 5, 10 minutinhos, mas explicando, né, passo a passo a função. Existe videozinho de soma C, existe videozinho de proc V. Fica o convite, se inscreve no meu canal, acompanha lá, né, dá um like lá no videozinho. Ajuda o amigo, vamos que vamos. Renato da Costa. Vamos para a próxima. Observe a figura a seguir extraída do Excel. Agora a gente tem a função localizar. A Sesgran Rio, ela traz umas funções que não são tão usuais. A gente está tão acostumado a fazer questão de concurso com função soma, média, mínimo, máximo. A Sesgran Rio, ela traz funções assim. O Excel tem mais de 400 funções. Então, ela muitas vezes é imprevisível. O que essa função localizar faz? Ela retorna o número de uma posição de um caractere. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Na célula A1, eu vou escrever meu nome, Renato da Costa. E aí eu vou mandar localizar em A1 a letra T. Gente, qual o número da posição da letra T na célula 1? O R tem índice 1, o E tem índice 2, o N tem índice 3, o A tem índice 4, o T tem índice 5. Vamos ver o que
é localizar T em A1. Eu inverti a ordem ali na sintaxe. Aí deu erro. Olha lá, índice 5. Eu mandei localizar o T em A1. Só que se vocês observarem, tem dois T's. Mas ele só mostra o primeiro. Se eu quisesse saber a posição do segundo, eu poderia colocar aqui para ele procurar a partir do 6. Porque até o 5 eu já sei. Então, eu quero procurar a partir do 6. O que eu vou fazer? Eu vou editar a fórmula, F2, e vou colocar ponto e vírgula 6. Aí ele vai me retornar a posição do segundo T, porque ele só vai procurar o T a partir do 6º caractere. Aí ele está me mostrando que o segundo T está na posição 14. Então, vamos ver. O que ele colocou? Ele vai procurar a palavra texto na célula 1, mas a partir do 15º caractere. Como esse texto é grande, a palavra texto aparece várias vezes. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espaço conta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então ele procura a palavra texto a partir do primeiro texto. Ou seja, ele vai encontrar a palavra texto aqui, ó. Não está na célula, coluna D não, está tudo em A1. Ele vai procurar essa palavra texto. O que eu tenho que saber agora? Qual é a posição dela? Vamos contar de novo? Qual é a posição dessa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, nessa questão só pode ser o 32, né? Por quê? Porque ele retorna um número. Se não é o número 4, é o número 32. Mas vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Gabarito, letra B de bravo. A palavra texto começa na posição 32, por isso gabarito é letra B. Se ele não tivesse colocado esse 15, a gente pegaria a posição da primeira palavra texto. Como ele colocou o 15, a gente tem que ignorar os 15 primeiros caracteres e começar a procurar a partir do 15. A partir do 16, na verdade, né? Beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão traz uma função que é a função C. A função C é uma função lógica. Qual é a sintaxe da função C? Igual a se, teste lógico, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula falso. Vamos melhorar isso aí, vamos. Se eu colocar assim para vocês, ó, se 8 maior que 5, ponto e vírgula 7, ponto e vírgula 9. Qual é a resposta? Bora. Pessoal que está aí no chat, interage comigo. Fala sozinho, mas fala comigo. Qual é a resposta dessa questão? Se 8 maior que 5, então 7, se não 9. Isso. Esse primeiro ponto e vírgula a gente lê como então. Esse segundo ponto e vírgula a gente vê como senão. Olha lá. Se 8 maior que 5, então 7, se não 9. 8 maior que 5 é uma coisa lógica. Coisas lógicas são aquelas que só podem retornar verdadeiro ou falso, certo ou errado, sim ou não. Por exemplo, se eu perguntar assim, o Vasco é o melhor time do Brasil? Hein? O Vasco? Você vai me responder o quê? Sim. Não é? Não. Você não pode. Você só pode responder sim ou não. Se eu te perguntar se tu já tomou meio choque, responde aí. Ô meu filho, meio choque, tu tá de sacanagem. Não existe essa opção de tomar meio choque. Ou você tomou choque ou não tomou choque. Ou tá ligado ou tá desligado. Ou é certo ou é errado. Coisas lógicas só admitem o quê? 2 valores. Então, deixa eu te perguntar. É possível que essa primeira parte aqui
retorne tipo 17? O que você acha? Você tem que me responder que de jeito nenhum. Por quê? Se o primeiro argumento é um teste lógico, ele só pode retornar verdadeiro ou falso. Por isso, é comum que haja um operador de comparação no teste lógico. A comparação é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual ou diferente. Olha como é que é o diferente. Esse caractere, na verdade, esses dois caracteres representam o diferente. Quando eu coloco menor e maior, eu estou representando o símbolo de diferente. Beleza? Então, voltando aqui, ó. Se 8 maior que 5, isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, a resposta é 7. Por quê? Porque o 7 está no buraco do verdadeiro. A gente tem 3 buracos aqui, ó. 3 argumentos. O primeiro é o teste lógico, o segundo é o verdadeiro, sempre. E o terceiro é o falso, sempre. Isso é uma regra, não muda. A sintaxe é uma coisa imutável. Então, primeiro, sempre virá o teste lógico, depois o valor verdadeiro e, por último, o valor falso. Se o 8 é maior que 5, então a resposta é 7. Se eu trocar o sinal aqui e colocar 8 menor que 5, isso fica falso. Aí o gabarito passa a ser o quê? 9. Por quê? 8 é menor que 5? Não. Então 7 não, a resposta é falsa. 9. Vamos melhorar. Se eu colocar então igual a si, 8 maior que 5, ponto e vírgula si, 7 menor que 9, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 6. Qual é a resposta agora? Vê se você consegue perceber que eu coloquei um C dentro do outro. A gente chama isso de Cs aninhados. Eu tenho um C dentro do outro. Olha lá. Se 8 maior que 5, então ele vai fazer esse outro C. Aí todo esse pedaço aqui é desse C. Aqui é o C não. 8 é maior que 5? Isso é verdadeiro. Logo, ele não vai fazer o falso. Ele virá para cá. Só que no verdadeiro tem um outro se. Aí você vai ter que fazer uma outra análise. Se 7 é menor que 9, isso é verdadeiro. Então 3. Gabarito, 3. Porque o 4 é o falso. Se aqui deu verdadeiro, a resposta é o 3. Você tem que conseguir se organizar nesse tipo de questão. Vamos lá. A1 maior que 56 é o teste lógico. A é o verdadeiro. Esse C é o falso. Então, a primeira coisa que eu vou observar. A1 é igual a 25. 25 é maior que 56? Não. Se fosse, gente, a resposta era A. Como não é, não pode ser A. Então, ele vai lá para o falso. Só que no falso tem outro se. Aí você vai continuar a análise. A2 é maior que 78? Não. A2 é igual a 78, não é maior. Então não vai ser o B. Aí eu vou para um outro se. A3 é maior que 90? 87 é maior que 90? Falso. Então não vai ser o C. Aí eu vou para um outro se. A1 é maior que 12? Sim, A1 é maior que 12. Isso é verdadeiro. Então a resposta é a letra D e não a letra E. Gabarito aí, letra D de delta. Ah, é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas você tem tempo. Só falta o quê? Dedicação, vontade. Eu tenho. Então não falta nada, meu filho. Vai gabaritar a prova. Estudar. Concurso público não tem outro jeito. Concurso público é para quem é forte. É para quem sabe cair e tem que levantar. Não tem jeito. Se encontrar um desafio e falar assim, eu desisto, então não pode ser concurseiro, não pode. Concurseiro tem que ser perseverante, resiliente. Só assim vai ter êxito. E vai valer a pena. Por quê? Porque o cargo público é para sempre. Vai valer a pena. Vamos para a próxima.
Agora eu tenho uma função C e dentro do teste lógico eu tenho uma função E. Tem raciocínio lógico na prova? Provavelmente vocês já aprenderam aquela tabela verdade, onde se estuda os conectivos E, o OU. O E e o OU? É. Vamos ver. Como é que é o papo da tabela verdade? Vamos lembrar. Tabela verdade. Imagina que eu tenho as variáveis A e B. Aí eu vou ter A e B, A ou B. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Se eu uso E, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Por quê? A lógica do E, se tiver um falso, é falso. Se eu falar João e Maria foram ao cinema, se um dos dois não tiver ido, aquilo é mentira. Então, Maria não foi, João não foi, nenhum dos dois foi, beleza. Agora, se eu falar João ou Maria passará na prova. Se os dois passarem, a minha previsão foi verdadeira. Se um passar também, se outro passar também, senão é falso. Como é que é? Se eu uso ou, basta um, pessoal. Basta um verdadeiro para ser verdadeiro. É proibido dirigir embriagado ou fazendo uso de substância entorpecente. Tanto faz se tu vai beber ou se tu vai cheirar, vai ser preso. Ah, eu tô bêbado e cheirado. Vai ser preso também, meu. Né? A única hipótese de não ser preso é não beber e não cheirar. Vamos lá. B2 é maior que C2? O exemplo foi horrível. Ah, tomara que tu tenha entendido. Isso que importa. B2 é maior que C2? 9 é maior do que 12? Não, isso é falso. Se eu estou usando E, basta um falso para ser falso. Então o gabarito é o quê? C4. C4 é 14. Letra C. Até que era uma questão fácil. Né? Por quê? A função C ela vai ter teste lógico, verdadeiro e falso. O teste lógico aqui, ele vai terminar aqui. Ó. É todo esse E. Esse E é o teste lógico. Então D1 é o verdadeiro, C4 é o falso. Quando eu analisei o B2 maior que C2, 9 não é maior do que 12. Então isso é falso. Se eu estou usando E, basta um falso para ser falso. O que vai me direcionar para o C4. E o C4 é 14. Daí o gabarito é 14. Professor, mas na prova o gabarito é 6. Então tem algum erro aí. Vamos ver? Vamos ver de novo. Ah, olha a falta de atenção. Não pode dar mole para 6 Gran-Rio. A 6 Gran-Rio é bizarra. Eu estava achando muito fácil mesmo. Olha lá. Ainda bem que eu coloquei o gabarito. Senão embarcava. Porque ele diz que a célula K1 foi copiada para J2. Quando eu copio para J2, ela sofre um ajuste. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Do K para o J anda menos 1. Do 1 para o 2 anda mais 1. Como é que é? Da letra K para a letra J, eu vou ter que andar uma casa para trás. Do 1 para o 2, eu vou andar uma casa para frente. Então, as letras vão ter que ser decrementadas em 1 e os números vão ter que ser incrementados em 1. Logo, a fórmula que na célula K1 é igual a se e B2 maior que C2, ponto e vírgula, D3 menor que E3, ponto e vírgula D1, ponto e vírgula C4, quando eu copiar para J2, ela vai ter que diminuir uma letra e aumentar um número. Então vai ficar se e A3 maior que B3, ponto e vírgula C4 menor que D4, ponto e vírgula C2, ponto e vírgula B5. Cada célula eu diminuí uma letra e aumentei um número. Agora eu vou ter que calcular em cima de J2, porque a questão pergunta do J2. A3 é maior que B3? A3 é maior que B3? Não, isso é falso. Se isso é falso, o gabarito é B5. Quem é B5? 6. Aí justifica o gabarito letra A. Olha que maldade, né? A célula K1 vai apresentar o 14, mas a célula J2 vai apresentar o 6.
ele copia K1 para J2. Então o gabarito aí é o que? Letra A de alfa. Tem que ter muita atenção com a Assis Gran Rio. Vamos que vamos! A figura a seguir exibe parte de uma planilha do Excel que contém algumas células preenchidas com valores numéricos. Admita que as demais células não possuem valor algum. Suponha que uma fórmula foi inserida na célula C4 e depois copiada para a célula J11, que logo após essa cópia passou a exibir o número 58. O que é o 58? É o 28 mais o 30. Então, tem alguma fórmula aqui que, ao copiar de C4 para J11, deu como resultado o quê? 58. Não é isso? Qual das fórmulas a seguir pode ter sido inserida na célula C4? Essa fórmula aqui, ela vai ter C11 mais J4. Quando ele copiou, esse 4 aqui está constante. E esse C aqui está constante. Então a fórmula é cifrão C11 mais J cifrão 4. Vamos ver? C11 mais J cifrão 4 é essa fórmula de origem. Mas qual a fórmula que foi digitada na célula C4? A fórmula digitada na célula C4 vai ser cifrão C4 mais C cifrão 4. Porque ele tem que congelar a coluna e congelar a linha. Uma hora ele tem que congelar a coluna, a outra hora ele tem que congelar a linha. Ele não pode congelar em ambas as situações a linha. Ele não pode congelar em ambas as situações a coluna. Ele não pode congelar em ambas as situações a célula. Ele ora tem que congelar a coluna, ora tem que congelar a linha. Por isso o gabarito aí é a letra E. Agora, o que é ruim na questão? O ruim na questão é que se eu estou na célula C4, eu não posso fazer referência à célula C4, que vai dar um erro de referência circular. Mas o que o examinador fez? Ignorou o erro de referência circular, deixando 0, e copiou e colou para a célula J11. Beleza? Se ele copiasse para qualquer outro lugar, a ideia seria sempre somar. Né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ele ia somar 15 com 16. Ia me dar o quê? 31. Mas, para que isso funcionasse, ele teria que manter congelada a coluna. São duas células. Numa ele congela a coluna, na outra ele congela a linha. E aí ele consegue esse resultado. Gabarito, letra E de eco. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Mais uma função PROC-V. Função PROC-V igual a PROC-V. Qual é a sintaxe? Valor procurado, matriz, índice da coluna. O quarto argumento é opcional. Ele pode ser verdadeiro ou falso. Ele é opcional. Se for verdadeiro, trabalha com correspondência aproximada. Se for falso, só trabalha com correspondência exata. Por ele ser opcional, como as alternativas não trazem erro, você já pode abstrair, porque a opção aí seria o uso do falso. Se eu não encontrar o valor, ele retorna um erro, que é o não disponível. Assistindo o videozinho que eu sugeri no meu canal do YouTube, vocês vão ter mais segurança com relação a esse argumento opcional. Mas a gente consegue resolver essa questão só com conhecimento dos 3 primeiros argumentos. Qual é o valor procurado? A2. Quem é A2? É o 4. Aonde ele vai procurar? Na matriz de B1 até D5. Então ele vai procurar o 4 nessa matriz aqui. Na primeira coluna, ele sempre procura na primeira coluna da matriz. Onde é que está o 4? Está aqui. Se eu encontrei o 4, não vai dar erro, porque ele encontrou o valor. A resposta vai ser um número dessa linha.
Ele procura o número 4 na coluna B, de B1 até D5, e aí ele vai retornar um número da linha. Quem determina qual o número que vai retornar é o índice. O índice 2 representa o quê? Que é a segunda coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Essa matriz de B1 até D5, ela tem 3 colunas. O índice 2 é a segunda coluna. Logo, a resposta é o quê? 2. O gabarito vai ser letra B de bravo. Se ele tivesse mandado procurar o número 6, você vê que só tem números de 1 a 5, não tem o número 6. Aí, retornaria o erro não disponível, por causa desse falso. Mas como ele encontrou o valor, jamais vai dar erro. Então, o verdadeiro ou falso no final não faz diferença. O verdadeiro ou falso no final só faz diferença quando eu não encontro o número que ele está procurando. Porque se tiver falso, vai dar erro. Ok? Se eu encontrar, o quarto argumento você pode ignorar. Qual é a sintaxe? Valor procurado. Quem é o valor procurado? A2. Quem é A2? É o 4. Então ele vai procurar o número 4. Aonde ele vai procurar? Ele vai procurar na matriz de B1 até D5. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer o índice 2. Gente, esses argumentos, eles têm uma lógica. Né? Se eu virar para minha filha tem 11 anos, eu falo assim, Belinha, pega para mim, porque o valor, a função PROC-V é para pegar alguma coisa. Pega para mim. Cara, se eu falar assim, pega para mim, ela vai ficar olhando para minha cara. Até uma hora que ela vai ficar estressada e vai falar assim, o que, papai? Aí eu vou falar, pega o tênis. Aí ela vai falar, aonde, papai? Eu vou falar, no quarto. E traz qual? Ah, porque tem uma porrada, né? Então traz qual? Eu vou falar, traz o azul. Então veja, para que ela possa pegar, eu tenho que informar o que ela vai pegar, aonde ela vai pegar e o que ela vai trazer. No primeiro argumento, eu digo o que ela vai pegar, o valor procurado. No segundo argumento, eu digo aonde ela vai pegar, na matriz. E no terceiro argumento, eu digo o que ela vai trazer. É mais ou menos essa a lógica que você vai ter que lembrar na prova. Né? O que, aonde e qual. O que, aonde e qual. É a ideia. Beleza? É a sintaxe da função PROC-V. Galera, espero que vocês tenham curtido a aula. Eu não vou dizer que a Sage Gran Rio é a banca mais prazerosa, né, para vocês assistirem a aula, porque ela traz questões difíceis, ela tem esse caráter desafiador, mas eu preciso que você se dedique ao máximo para você conquistar a sua vaga, seu sonho. E uma coisa é verdadeira. Banca difícil, nota de corte baixa, você compete consigo mesmo. Se você estudar, você vai conseguir passar, e se você passar, você está dentro das vagas. Isso é legal pra caramba. Quando a banca é muito fácil, a nota de corte fica muito alta, às vezes naquele dia você erra uma bobeira, está eliminado. Banca difícil, você está no páreo. A gente teve excelentes resultados com a Sage Gran Rio nos concursos de Banca do Brasil, de Caixa Econômica. Então, eu tenho certeza que vai valer a pena. Cai dentro, faça muitos exercícios da Sage Gran Rio, não esmoreça, né? Persevere, que a vaga é sua. Um grande abraço. Não deixa de me seguir também no Instagram. Vamos lá, coloca lá. Instagram, quero ver meu Instagram aumentando agora. @prof.renatodacosta. prof.renatodacosta. Segue lá. Manda um print da aula nos stories, que eu vou compartilhar lá com muita alegria. Um grande abraço, fica com Deus. Até a nossa próxima aula. Valeu!